celebração eucarística vai ser aplicada para a alma de Clotilde de Sousa Mendes e familiares defuntos e alma do purgatório, Emília Lemos e marido Carlos Ferreira, Alvarinda Lourenço Fernandes e familiares defuntos, Maria da Anunciação Martins, a pedido do grupo coral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, sejam bem-vindos a esta celebração. Hoje estamos a celebrar o terceiro domingo do tempo do Advento, o domingo da alegria, porque abordamos a jubilosa esperança, a última vinda de Cristo, e celebramos na fé a sua primeira vinda, e sabemos que Ele está diante de nós. Deus está diante do homem, Deus está, contávamos agora nós há momentos. Por isso, vamos uma vez mais louvá-lo, dar graças pelos inúmeros benefícios que Ele nos concede. Vamos alimentar a nossa fé pela escuta da palavra de Deus e vamos fazer comunhão, ou seja, sentir-nos profundamente unidos a Jesus Cristo uns aos outros. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, o começamos uma vez mais com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes de pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a prolongar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubilha no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como noivo que cinge a fronte com um diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A minha alma exulta no Senhor. A minha alma exulta no Senhor. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu-os de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. A minha alma exulta no Senhor. A minha alma exulta no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons perfeitos, mas avaliai tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda a espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo se conserve irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel aquele que vos chama e cumprirá as suas promessas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio com testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu?
para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo em água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Como vos dizia no princípio desta Eucaristia, este domingo terceiro do Advento é conhecido como sendo o domingo da alegria, porque ao aproximar-nos da celebração festiva do Natal, somos convidados a viver na esperança da vinda do Senhor de forma alegre. O profeta Isaías, na primeira leitura, vem nos dizer que o Espírito vem afirmar, ou transmitir ao povo de Israel uma afirmação que depois Jesus Cristo aplicou a si próprio: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do Senhor. E acrescenta: exulte e alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus. Palavras que depois Maria retoma no canto do Magnificat, que nós cantávamos como salmo responsorial neste dia. Exulte de alegria no Senhor. E depois as 3 estrofes que foram cantadas foi a quase totalidade deste belo hino de Maria, de louvor ao Senhor, após a saudação que a sua prima Isabel lhe fez quando da visita que Maria faz a Isabel. No texto da segunda leitura, que é da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo convida os cristãos de Tessalónica a viverem sempre alegres, orando sem cessar, dando graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. E estas palavras que Paulo dirige aos cristãos de Tessalónica aplicam-se também a todos nós, são também dirigidas a todos nós, para vivermos nesta alegria interior, orando sem cessar e dando graças a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. O texto do Evangelho apresenta-nos a figura ímpar de João Batista e ele, interrogado pelos judeus e por discípulos dos fariseus, responde que não é o Messias esperado, nem o profeta de que se falava, nem Elias, que alguns acreditavam que ressuscitaria e apareceria novamente. Ele diz que é a voz que clama no deserto e aponta para aquele que vem depois dele e que é a palavra. E a propósito desta passagem, eu queria ler-vos parte de um sermão de Santo Agostinho a propósito de João ser a voz e Cristo ser a palavra. Diz-nos aquele eminente doutor da Igreja: João era a voz, mas o Senhor era a palavra desde o princípio. João era uma voz passageira, Cristo era desde o princípio a palavra eterna. Sem a palavra, que vem a ser a voz, vazia de qualquer sentido inteligível, não é mais que um simples ruído. A voz, sem a palavra, entra nos ouvidos, mas não chega ao coração.
Entretanto, vejamos o que sucede na comunicação do nosso pensamento. Se penso no que vou dizer, já está a palavra presente em meu coração. Mas se pretendo falar contigo, procuro o modo de fazer chegar ao teu coração o que já está no meu. Então, para conseguir que chegue a ti e cale em teu coração a palavra que já está no meu, recorro à voz e, mediante ela, falo contigo. O som da voz leva ao teu espírito o sentido da minha palavra. E quando o som da voz fez chegar o sentido da minha palavra, esse mesmo som desaparece. Mas a palavra que o som te transmitiu está já em ti, sem deixar de permanecer em mim. Não te parece que esse som que te comunicou a minha palavra está dizendo: convém que ela cresça e eu diminua? O som da voz fez-se sentir para cumprir a sua tarefa e desapareceu, como se dissesse: com isto a minha alegria está completa. Retenhamos a palavra, não percamos essa palavra concebida no mais íntimo do nosso coração. Queres ver como a voz passa enquanto a divindade da palavra permanece? Que foi feito do batismo de João? Cumpriu a sua missão e desapareceu. Agora é o batismo de Cristo que está em vigor. Todos acreditamos em Cristo, todos esperamos a salvação em Cristo. Foi isto que a voz anunciou. Precisamente porque é difícil não confundir a palavra com a voz, tomaram João Batista pelo Messias. A voz foi confundida com a palavra, mas a voz reconheceu-se a si mesma como tal, para não lesar a palavra. Disse: não sou Cristo, nem Elias, nem o profeta. Quando lhe perguntaram: quem és então? Respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, voz de quem quebra o silêncio, preparai o caminho do Senhor, como se dissesse: sou a voz que se faz ouvir apenas para introduzir a palavra no vosso coração. Mas esta não se dignará a entrar onde pretendo introduzi-la, se não preparardes o caminho. Que quer dizer preparai o caminho, se não suplicai insistentemente? Que quer dizer preparai o caminho, se não sede humildes de coração? Imitai o exemplo de humildade de João Batista. Consideraram-no Messias, mas ele responde que não é o que julgam. Não se aproveita do erro alheio para uma afirmação pessoal. Se houvesse dito: eu sou o Messias, facilmente teriam acreditado na sua palavra, pois que já o tinham concebido tal antes de o haver dito. Mas não disse, antes reconheceu o que era, disse o que não era, foi humilde. Compreendeu de onde lhe vinha a salvação, compreendeu que não era mais que uma tocha ardente e luminosa, e receou que o vento da soberba a pudesse apagar. Ouçamos a voz da Igreja, que proclama, mas a voz da Igreja proclama a palavra eterna do Pai, o Senhor Jesus, que veio nos revelar quem é o Pai e deixar-nos essa mensagem de salvação, essa boa nova que não perde atualidade e que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens
e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, Santa, Católica e Apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, o nosso Deus, a quem nunca ninguém viu, deu-se a conhecer em seu Filho Jesus Cristo. E levemos até Ele as nossas súplicas pelos que esperam a sua vinda gloriosa e também por aqueles que não têm esperança, dizendo com alegria: vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos e todos aqueles que anunciam o Evangelho tenham a fé e a coragem de João Batista, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os homens busquem a luz de Deus que brilha em Cristo e descubram a novidade do Natal, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Espírito do Senhor que tudo habita faça exultar de alegria a terra inteira e encha o mundo de obras de paz e de justiça, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que os pobres, os doentes, os idosos e aqueles que estão sozinhos e desanimados encontrem quem os ajude e reanime, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Deus da paz nos santifique totalmente, nos leve a afastar-nos de todo o mal e a viver em contínua ação de graças, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Senhor nosso Deus, que enviaste o vosso Filho muito amado a anunciar a boa nova aos pobres e a curar os corações atribulados, fazei que sejamos anunciadores do Evangelho e testemunhas da sua luz esplendorosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deus é Senhor.
Orei, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno e onipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e de majestade. Nesse dia tremendo e glorioso passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando alegremente numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Clotilde Sousa Mendes e familiares defuntos, Maria de Lourdes Veredas, Emília Lemos e marido Carlos Ferreira, Alvarina Lourenço Fernandes e familiares defuntos, e Maria Anunciação Martins, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por
avisas os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a minha morada, sem palavra e sem sal.
Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se por uns momentos. Nesta semana irei fazer a visita aos doentes. Será amanhã para os doentes da primeira zona, que vêm a ser os doentes que vivem na Canada de Nossa Senhora da Ajuda ou nas ruas. Na quinta-feira para os doentes da segunda zona, ou seja, daqui desde a igreja até para o lado da Ribeira das 10. E na sexta-feira para os doentes da terceira zona, ou seja, da igreja até para o lado das 5 Ribeiras. Será, como é habitual, a partir das 4 horas da tarde, mas amanhã, os doentes da primeira zona, porque são mais, a missa amanhã será às 5h30, nos outros dias será às 5 horas, no sábado, como sabeis, a missa vespertina é sempre às 7. Também haverá nesta semana, na terça-feira, portanto depois da manhã, terça-feira dia 15, haverá a reunião da LIAM, ou seja, do núcleo missionário desta paróquia, depois da missa, por volta das 5h30. Também no fundo da igreja estão estes desdobráveis, que foram elaborados pela Diocese a propósito do programa pastoral para este ano. Já começou o ano passado e que vai prolongar-se até 2022, que é a beleza de caminharmos juntos em Cristo. Fala-nos de uma caminhada sinodal, portanto as pessoas que podem levar no último banco, tanto de um lado como do outro, estão destes panfletos, as pessoas podem levar para ler e refletir e perceberem o sentido importante de caminharmos juntos, e o sentido da caminhada sinodal. Vou invocar a benção de Deus de forma solene sobre todos vós, com a fórmula prevista para este tempo do Advento. Uma vez mais, estendo esta bênção não só a todos vós que aqui estáis presentes, como também a todos aqueles que, através do canal das 9 ou do YouTube José Correia, terão a oportunidade de presenciar esta celebração eucarística. O Senhor esteja convosco. Deus onipotente e misericordioso, que vos dá a graça de comemorar na fé a primeira vinda do seu Filho unigênito e de esperar confiadamente a sua vinda gloriosa, os ilumine e enriqueça com as suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento. Amém. Deus vos conserve durante esta vida firmes na fé, alegres na esperança e generosos na caridade. A vós que esperais na alegria espiritual o próximo nascimento do nosso Redentor, conceda-vos Deus o prémio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.